que jornada extraordinária. Inclusive, eu vou fazer uma conexão aqui de Lisboa, Portugal, para Frankfurt, Alemanha. E nessa parada eu quero bater um papo com o Rodrigo sobre tudo que vimos nessa manhã excepcional. Olha, Rodrigo, vou te falar que eu saí daqui muito feliz com tanto de conhecimento. Eu não imaginava muita coisa, né? Nós falamos aqui sobre inovação e transformação na África, falamos da economia e da cidade e da educação no Catar. Eu já quero te fazer uma pergunta a respeito. Portugal vem com as navegações ao futuro, né? O grande portão de entrada para o mercado da União Europeia. Mas sabe uma dúvida que eu fiquei? Eu não sei, por conta da nossa visão limitada que temos, né, da parte do Oriente Médio, mas eu fiquei muito curiosa para entender mais sobre essa cidade da educação no Catar. A gente pode assemelhar ou comparar a USP, por exemplo, aqui na Grande São Paulo, no Brasil? Nath, a gente pode comparar, mas aí a gente teria que pensar em taxas de crescimento de uma startup, né, que cresce 10 vezes, muitas vezes. A cidade da educação é muitas vezes maior do que a USP. Né? Então o que eles fizeram lá? Eles pegaram uma área gigante, próxima à cidade de Doha, né, parte da cidade, mas uma área praticamente um deserto, literalmente, né? E eles construíram ali o quê? Eles convidaram algumas das mais importantes universidades do mundo, americanas e europeias, para desembarcar um campus ali. Então, construir uma infraestrutura e ter ali um campus fora dos Estados Unidos ou fora da Europa. Junto com isso, eles construíram o campus da própria Universidade do Catar. E aí, toda uma infraestrutura nesse entorno que vai desde alojamentos para estudantes internacionais, estruturas de eventos, estruturas públicas de centros de pesquisa, eles, como foi mencionado lá no painel, né? Eles falaram de 3 centros de pesquisa mais importantes, mas eles têm outras estruturas de apoio, e aquilo virou um lugar que é gigante, é gigantesco. E você está dentro praticamente de uma, como se fosse uma mega universidade, que é um coletivo de universidades. Então, o estudante que está fazendo, por exemplo, algum programa na Cornell, lá, ele vai encontrar no refeitório com um estudante de uma outra universidade lá também. Além disso, eles recebem estudantes não só da região como um todo, mas de qualquer lugar no mundo que apliquem e passem pelo processo. Né? No mesmo sistema de bolsas, etc., que você encontra nas universidades americanas e europeias, assim como, eventualmente, você pagando o seu próprio programa. Então, do ponto de vista da educação, eu nunca vi um investimento dessa vulta, né, com essa visão estratégica em educação. Existem, claro, outros exemplos de diferentes formas e tamanhos, mas com essa envergadura eu não tinha visto até então. E o mais incrível de tudo isso é que não para na questão de você trazer universidades top de linha, Ivy League, principais universidades europeias para a região. Não é só isso. Porque se eles fizessem isso só focando nos catares, né, que são os cidadãos do Catar nascidos lá, né, ok, mas é aberto para estudantes internacionais. Então é um processo de internacionalização da educação baseado lá, e onde você atrai jovens, não só da região, mas de outros lugares do mundo, e você coloca essas culturas todas para conviver umas com as outras. E é de uma magnitude que a gente nem imagina que tem Exato. lá, né? É como se você pegasse a USP e fizesse o seguinte, aí você constrói uma outra USP do lado, e outra, e outra, e outra, só que cada USP dessas seria uma universidade diferente vinda de fora, e você traz alunos de fora, além dos seus próprios daqui. E isso é transversal, porque existem muitos estudantes que não teriam acesso de outros países na região, que são países mais pobres, ou muito pobres, que conseguem estudar lá. Então, você junta isso, essa riqueza de não só diversidade, de cultura, mas de origem ali, porque os países têm as suas próprias histórias, que são milenares. Isso é incrível. E numa faixa etária que é das mais importantes para a história da humanidade no momento que a gente vive hoje. Porque essa faixa etária, né, dos jovens que estão chegando à universidade e têm ali seus mais ou menos até 28 anos, recém saíram, né, da universidade, estão nos 4 anos que saíram da universidade, qualquer coisa desse tipo. Essa é a faixa etária dos jovens que estão não só se tornando empreendedores, mas estão também
se preparando para assumir mais e mais as posições nas empresas, nos órgãos públicos, em qualquer lugar, em qualquer país. Criar as novas startups, são os que estão desenvolvendo tecnologia e são aquelas pessoas que não têm mais um viés de vida que se distingue de propósito, né? Elas têm uma amarração ali com eu quero fazer várias coisas, mas desde que essas coisas façam sentido. Eu não quero trabalhar num lugar por conta do dinheiro se essa empresa destrói o meio ambiente. Por exemplo. Por isso que desenvolver esse fator liderança, né? Um cargo de liderança é tão positivo, é tão importante. E antes de irmos para o nosso intervalo, Rodrigo, eu queria que você falasse algo que te chamou muito a atenção dentro de tudo que vimos nessa manhã, que foi maravilhosa. Realmente foi mesmo, você tem toda a razão, Nath. Foi um prazer estar aqui contigo nessa manhã. Assim, eu queria, acho que, chamar a atenção para o seguinte, né? Qual que é o fator transversal de todos os exemplos que a gente viu, né? Em que pese a gente até não chegou a ver com tanta intensidade em relação ao painel da África, mas né, os insumos estavam ali. Planejamento, estratégia, planejamento e execução. Nada disso que a gente ouviu nessa manhã foi construído por um acaso, ou aos trancos e barrancos, ou com interrupções, ou, né, by chance, né, ou seja, né, ao acaso meio que deu certo. Não existe isso. Opções que dão certo sem estratégia, planejamento e execução, elas não existem, né? Então, se você quer construir uma transformação, é necessário que você faça essas três coisas: estratégia, planejamento e execução. E o que a gente viu de todos esses ecossistemas é isso, né? Houve uma estratégia, houve um planejamento e a execução foi levada a cabo. Eu queria só fazer um comentário. Em 2019, se não me falha a memória, acho que 2019, eu tive a oportunidade de ouvir num evento fechado, sem mídia, sem repórteres, sem AUE, o presidente de Portugal fazendo uma fala para jovens do mundo inteiro participando de um programa de desenvolvimento de empreendedores lá em Portugal, em Lisboa. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi um político falar e eu saí da fala animado. Eu saí pensando assim, nossa, uau, eu queria estar ouvindo isso no Brasil. Por quê? Porque ele colocou as coisas da seguinte forma. Primeiro ele reconheceu que Portugal, né, lá atrás teve um papel muito importante nas grandes navegações e depois isso se perdeu. E o que ele colocou em perspectiva é que Portugal vinha se estruturando há alguns anos e investindo para isso, para retomar essa posição como um país inovador, porque as navegações nada mais foram do que você inovar, você sai do seu pedacinho de terra minúsculo e vai para o mundo inteiro, né? Descobrir o que tem em outros lugares, né? Independentemente de qualquer polêmica sobre o passado, o importante é dizer que, trazendo para os dias de hoje, eles vêm investindo há anos em reinserir esse gene empreendedor de Portugal para fora. E eles estão fazendo isso com uma maestria incrível, né? Não é à toa que várias empresas de tecnologia desembarcaram lá, não é à toa que Portugal vem atraindo mais e mais talento, vem atraindo mais e mais startups, mais e mais corporates, porque é um portão de entrada para um mercado enorme que é amistoso. E é de extrema importância, né, Rodrigo, que você traga isso, na verdade, falar de startups é algo que é necessário, né, e parece que temos uma certa dificuldade aqui no Brasil, mas agora as coisas estão melhorando. Mas o Go On, trazendo essa visão geral, nos traz novas possibilidades, né? Então, Sim. acredito que estamos no caminho certo. Sim, sem dúvida.